Pedimos que deixem um like, comentem, compartilhem e se não forem inscritos se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo. Os relatos sobre a crucificação e a subsequente ressurreição de Jesus fornecem um rico contexto para a análise cristológica, dos evangelhos canônicos até as epístolas paulinas. Na cristologia agente joanina, a submissão de Jesus à crucificação é um sacrifício feito como um agente de Deus, ou servo de Deus, em prol de uma eventual vitória. Este argumento elabora sobre o tema salvífico do Evangelho de João, que começa em João com a proclamação de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um elemento central na cristologia apresentada nos Atos dos Apóstolos é a afirmação na crença de que a morte de Jesus na cruz aconteceu com Deus sabendo com antecedência e de acordo com um plano definido. Neste ponto de vista, como em Atos, a cruz não é vista como um escândalo, pois a crucificação de Jesus pelas mãos dos sem lei é vista como sendo o cumprimento do plano de Deus. A cristologia de Paulo tem um foco específico na morte e ressurreição de Jesus. Para ele, a crucificação está diretamente relacionada à sua ressurreição e o termo a cruz de Cristo utilizado em Gálatas pode ser visto como uma abreviação da mensagem dos evangelhos. Para Paulo, a crucificação de Jesus não foi um evento isolado na história, mas um evento cósmico com importantes consequências escatológicas, como em Coríntios, sob o ponto de vista paulino, Jesus, obediente até a morte Filipenses, morreu na hora certa Romanos cumprindo o plano de Deus. Para Paulo, o poder da cruz não se separa da ressurreição de Jesus. Porém, a crença na natureza redentora da morte de Jesus é anterior às epístolas paulinas e remonta aos primeiros dias do cristianismo e à Igreja de Jerusalém. A afirmação do Credo de Niceia de que ele foi crucificado pelo nosso bem é um reflexo da formalização desta crença fundamental no século IV. João Calvino apoiava a cristologia do agente de Deus e defendeu que, em seu julgamento na corte de Pilatos, Jesus poderia ter argumentado com sucesso por sua inocência, mas, ao invés disso, se submeteu à crucificação em obediência ao Pai. Este tema cristológico continuou até o século XX, tanto na Igreja Oriental quanto na Ocidental. Na Oriental, Sergei Bulgakov argumentou que a crucificação de Jesus foi pré-eternamente determinada pelo Pai, antes da criação do mundo para redimir a humanidade pela desgraça causada pela queda de Adão. Na Igreja Ocidental, Karl Rahner elaborou sobre a analogia de que o sangue do Cordeiro de Deus e a água que verteu da chaga no flanco de Jesus derramado durante a crucificação tinham uma natureza purificadora, similar à da água batismal. A morte e a ressurreição de Jesus suportam uma variedade de interpretações teológicas sobre como a salvação é concedida à humanidade. Estas interpretações variam muito principalmente enquanto a ênfase elas dão à morte de Jesus, em comparação com suas palavras. De acordo com a visão da expiação substitucionária, a morte de Jesus é de importância central, e Jesus conscientemente se sacrificou como um ato de perfeita obediência, como um sacrifício de amor que agradou a Deus. Em contraste, a teoria da expiação por influência moral foca muito mais no conteúdo moral dos ensinamentos de Jesus e vê a sua morte como um martírio. Desde a Idade Média há um conflito entre estes dois pontos de vista na Igreja Ocidental. Os protestantes evangélicos tipicamente defendem uma visão substitucional e, em particular, defendem a teoria da substituição penal. Os protestantes históricos não evangélicos reformados ou pentecostais tipicamente rejeitam a expiação substitucional e defendem a teoria da influência moral. Ambas as visões são populares na Igreja Católica, com a doutrina da satisfação incorporada na ideia de penitência. Na tradição católica, esta visão da expiação é balanceada pela obrigação dos católicos romanos de realizarem os atos de reparação a Jesus Cristo, que, na encíclica Miserentissimus Redemptor do Papa Pio XI, foram definidos como alguma forma de compensação a ser prestada pelo prejuízo, referindo-se aos sofrimentos de Jesus.
O Papa João Paulo II se referiu a estes atos de reparação como os incessantes esforços para permanecer junto às infinitas cruzes, nas quais o Filho de Deus continua a ser crucificado. Entre os cristãos ortodoxos, outro ponto de vista comum é o do Christus Victor, que defende que Jesus foi enviado por Deus para derrotar a morte e Satã. Por conta de sua perfeição, Jesus derrotou ambos e emergiu vitorioso. Portanto, a humanidade não está mais presa ao pecado e está agora livre para se reunir com Deus na fé em Jesus. Diversas teorias já tentaram explicar as circunstâncias da morte de Jesus na cruz através do conhecimento médico dos séculos XIX e X, propostas por todo tipo de profissionais, médicos, historiadores e até mesmo místicos. A maior parte das teorias propostas por médicos formados com especialidades variando da medicina forense até a oftalmologia concluíram que Jesus suportou um sofrimento enorme e muita dor na cruz antes de sua morte. Em 2006, o clínico geral John Scottson revisou 40 publicações sobre a causa da morte de Jesus, e as teorias variavam de ruptura cardíaca a embolismo pulmonar. Já em 1847, baseando-se em João, o médico William Straub propôs a teoria da ruptura cardíaca como causa mortes de Jesus, e ela influenciou diversas pessoas depois. A teoria da asfixia tem sido objeto de diversos experimentos que simulam a crucificação em voluntários saudáveis, e muitos médicos concordam que ela causa uma profunda disrupção na capacidade respiratória da vítima. Bem, vamos ficando por aqui. Comentem e compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo.